Vou chamar. Eu sou Guilherme Messas, eu tenho a honra de ter sido convidado pelo professor Valentim, pelos professores Valentim, Hamilton Varela, para coordenar essa segunda mesa desse workshop. Eu sou médico psiquiatra, também especialista em álcool e drogas, e gostaria de convidar os membros dessa mesa que procurará responder à seguinte questão: a prevenção primária pode ser efetiva? Eu convido a professora Zila Sanches, Dr. Leon Garcia, a professora Ana Cecília Marques e o professor André Malberger. Lembrando que, para o bom andamento operacional do nosso evento, cada um dos expositores terá 10 minutos. Eu os lembrarei com um ato de mão dos 5 e com um ato digital de 1 minuto. Muito obrigado desde já. Professora Zila, por gentileza. Bom dia. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite do professor Valentim, professor Guilherme, para estar aqui. E a mim coube um tema genérico, né? Assim, eu vou falar de prevenção primária ao uso de substâncias como um ponto mais geral, e vou fazer algumas provocações, né? Porque já adianto para vocês que a prevenção primária ela pode funcionar sim, tá? Para prevenir o início do consumo de drogas ou até para prevenir, para retardar o primeiro uso e tal. Mas não é simples, é extremamente complexo se fazer prevenção primária, e é disso que eu vou falar um pouquinho agora. Tá? A primeira questão, até o professor Valentim apresentou no primeiro slide dele, a questão da prevenção primária. Eu só queria fazer uma analogia. A prevenção primária no campo da saúde, o que a gente mais conhece é a vacinação. Tá? Para prevenção do uso de drogas, eu não consigo usar a mesma lógica que a gente usa para vacinação. Não consigo. Porque as vacinas, quando elas chegam no mercado, elas já têm uma eficácia e efetividade comprovada, e a gente consegue disponibilizá-la para grande parte da população, algumas, por exemplo, no caso da BCG, desde o segundo dia pós-nascimento, e aí a maior parte das pessoas, muitas vezes a quase totalidade das pessoas que recebem essa vacina, vão estar protegidas do contágio para aquela doença. No caso das drogas, isso não acontece. Tá? Eu já vou explicar por quê. E quando a gente fala em prevenção primária para o uso de drogas, existe polêmica, existe discordância, inclusive, da definição de prevenção primária ao uso de drogas. Eu gosto de utilizar a definição da OMS, que hoje também é utilizada pela UNODC, que trata a prevenção primária como evitar o primeiro uso ou retardar o início do uso. Então, essa seria a prevenção primária. Tá? Mas existem outros pesquisadores que preferem definir a prevenção primária como uma prevenção que evite o problema, ou seja, a dependência, o abuso, os danos, de repente, de uma prática de binge drinking num dia, por exemplo, poderia ser uma forma de prevenção primária. Tá? Então, mas eu fico com a definição da OMS e da UNODC. Só que, no campo da ciência da prevenção, que tem, assim, a gente fala ciência da prevenção, algumas pessoas se incomodam com esse termo, mas é um termo que já está cunhado há pelo menos 10 a 15 anos. Ele é muito forte, principalmente na Europa, existem disciplinas de ciência da prevenção em diversas universidades. E nessas disciplinas, o que a gente acaba aprendendo e acaba vendo na prática? Que é muito difícil falar de prevenção primária do uso de drogas, e o que se faz é se falar de outros tipos de prevenção. Deixa eu só pegar aqui um copo d'água. Como a prevenção universal. Então, é o seguinte, a prevenção... A classificação geral de prevenção ela é feita entre universal, seletiva e indicada no campo da ciência da prevenção. Tá? A prevenção universal ela não é sinônimo de prevenção primária de maneira nenhuma, mas ela é baseada na exposição. Ou seja, será que aquele jovem ele é um jovem da população geral que tem qualquer nível de exposição ou ele tem um risco? Se ele tem um risco específico, a gente fala de prevenção seletiva para ele. E prevenção indicada quando ele tem o risco e quando ele tem já o consumo. Tá? Mas a gente fala de prevenção
prevenção universal quando a gente fala da população geral, quando a gente fala, por exemplo, de todos os alunos de 8º ano de uma escola, todas as crianças de uma escola, ou aquilo que é feito pela mídia, campanhas, enfim, isso é prevenção universal. A prevenção universal ela engloba a prevenção primária. Por que é tão difícil falar de prevenção primária? Porque eu não consigo separar as pessoas na hora de fazer programas e intervenções de seleção, de prevenção. Eu não posso simplesmente falar, olha, você que já usou, vem para cá, você que não usou. A gente não faz isso. Então, o que a gente faz? A gente aplica programa, aplica diversos tipos de intervenção a um grupo, e naquele grupo eu tenho pessoas com um perfil de prevenção primária e pessoas com perfil de prevenção secundária. Por isso que é complexa essa definição. O que eu gostaria de mostrar para vocês, eu até participei dessa segunda revisão, saiu há 15 dias atrás, oficialmente, ou 20 dias atrás, o update, né, das diretrizes internacionais de prevenção. E a UNODC, ela fala de prevenção exatamente como aquilo que eu defini para vocês antes. Evitar o primeiro uso e retardar o início. As duas coisas são entendidas como prevenção. E eles não ficam separando em primária, secundária e terciária, mas universal, seletivo e indicado. Então, esse é o grande conceito que tem sido utilizado hoje. E aí depende do nível de exposição às drogas, tá? Desculpa, exposição aos fatores de risco para o uso de drogas. Quando a gente fala de diretrizes internacionais, essas diretrizes elas são focadas em aquilo que já mostra evidência de que funciona na prevenção, no campo de intervenções, por exemplo, programas, por exemplo, ações pontuais, até inclusive campanhas na mídia são intervenções, tá? E programas escolares são intervenções. E as políticas? Hoje, o que se sabe de política pública para prevenção do uso de drogas é baseado no que se sabe de política para álcool e tabaco. Não temos informação assim, ainda consistente, por exemplo, para a questão da maconha. Teremos em breve, mas ainda não temos. Tá? Mas nós temos muita informação, e não é pouca, sobre o efeito desses programas que são aplicados no ambiente escolar, que são aplicados muitas vezes em ambiente familiar, até em clubes esportivos. Tá? Para isso a gente tem informação. E tem informação de qualidade. Não estou dizendo que todos os estudos, imagina, a minoria dos estudos que existe hoje publicado para avaliação dessas intervenções são estudos realmente robustos. Porém, os robustos são bem robustos. Tá? Então, a gente consegue ter uma quantidade suficiente, inclusive para gerar meta-análises bem consistentes, e isso faz com que a gente possa afirmar que, sim, a prevenção primária funciona. Mas tem poréns, e é desses poréns que eu quero falar com vocês. Primeira coisa, existe evidência de que alguns programas específicos, eles estão hoje na faixa de algumas dezenas de programas, não são centenas e não são milhares, diferente de medicamento, tá? Esses programas, eles são aplicados, em geral, em forma de material manualizado, com atividades muito claras, atividade 1, 2, 3, para a sessão 1, 2, 3, enfim. Então, é uma coisa bem estruturada, é uma atividade, né, muito bem estruturada. E a gente tem diversas revisões temáticas, inclusive meta-análises, que mostram que alguns desses programas funcionam, porém, os tamanhos de efeito são muito pequenos. E isso é diferente da vacina. Lembra? A vacina, assim, a maior parte das pessoas que recebem a vacina vai estar realmente protegida. No caso do programa de prevenção, não. O tamanho de efeito é muito pequeno nos programas universais. É um pouco maior nos programas seletivos, em que eu pego as crianças que estão em maior risco, tá? Mas nos universais o efeito é pequeno. Mas ele existe. Não dá para dizer de maneira nenhuma que ele existe. Sim, vale a pena ser feita. E essa é uma das mensagens principais que eu gostaria de deixar. Mas o que realmente afeta o efeito de um programa de prevenção, por exemplo, no ambiente escolar, no ambiente familiar ou no ambiente comunitário? Primeira coisa é o nível do ambiente. Programas familiares, em geral, são mais eficazes do que os programas escolares. Essa é a primeira evidência que as diretrizes internacionais trazem para a gente. Tá? A segunda evidência é que o método do programa, ele faz muita diferença. Primeiro, é um programa interativo ou é um programa expositivo? Um programa interativo é um programa que, em geral, tem mais chance de ser eficaz. Um programa expositivo, esquece palestra, esquece. Inclusive, tem evidência de efeito iatrogênico para a palestra. Tá? O sistema de disseminação, quem aplica? Está sendo bem aplicado? Que tipo de... Como é que está chegando isso na ponta? Tá?
O modelo teórico, que tipo de modelo está sendo utilizado nesse programa? Habilidades psicossociais é um modelo, programa baseado em conhecimento, programas de crenças normativas, programa de influência social global. Existem assim, dezenas de modelos. Qual é o modelo? Alguns modelos claramente não funcionam e já tem, inclusive, evidência de que podem ser negativos e não simplesmente não funcionar. Eles não só não funcionam, como eles podem ser negativos. E a dose de cada elemento? Quanto eu estou dando de informação? Como eu estou dando? Quanto eu estou dando de habilidades de vida? Como eu estou dando? Que tipo de droga está sendo trabalhado? Outra mensagem. É muito raro encontrar programas focados apenas em uso de maconha. Não, os programas eles trabalham drogas, tá? E, em geral, os programas não têm como foco as drogas. Eles têm como foco, hoje, as habilidades de vida. Informação sobre droga vem como um componente do programa. Ele não é a essência do programa, ele é um componente. Tá? E, por fim, o estágio do desenvolvimento do participante. Em que momento estou fazendo isso? Ele já tem 18 anos? Esquece que não é aí. Eu posso começar programas de prevenção, em geral, na faixa dos 7 anos de idade. É claro que com 7 anos de idade eu não vou falar de droga, mas a partir dos 9 eu posso falar. Tá? E lembrando, gente, uma das coisas, assim, como qualquer intervenção que a gente faz com pessoas, eu posso ter chance de que ela não só não funcione, como ela seja... Quantos falta? Tá bom, eu tenho só mais um slide. Como não funcione, assim, que não funcione, mas além de tudo seja iatrogênico. Ou seja, efeito negativo. Por fim, é importante falar que o debate internacional hoje da ciência da prevenção é um debate focado em questões fundamentais como disseminar programas que a gente já sabe que funcionam. Como que eu sustento esses programas, por exemplo, nas escolas ou nas famílias. E, principalmente, como que eu consigo evitar conflitos de interesse entre as pessoas que aplicam, desenvolvem, etc., e avaliam esses programas. Falta, no Brasil, basicamente, esse é o último slide, eu prometo, falta no Brasil, basicamente, a avaliação de programas que já existem. Existem muitos programas no Brasil sendo implantados nas escolas, mas eles estão sendo avaliados? Não. E falta uma consciência global de que a gente precisa passar a pensar em programas baseados em evidências no Brasil e avaliá-los. Então, a mensagem ela tem que ser esta. Funciona, funciona, mas não é tudo que funciona, tem coisa que faz mal, e a gente tem que encontrar no Brasil o que funciona. Tá? Era essa a minha parte. Obrigado, Zila. Passar a palavra ao Dr. Leon Garcia. Bom dia a todos. Também saudar a organização do evento. Dizer que, para mim, vou prestar atenção no horário, porque esse é um tema absolutamente fascinante do ponto de vista que eu vou falar, de vários, mas para mim, particularmente, do ponto de vista que eu vou falar, que é como partir da ciência, ou seja, do que a Zila acabou de nos falar, para a implementação de políticas. Quer dizer, quais são os obstáculos que a gente encontra entre aquilo que a ciência nos diz sobre prevenção e aquilo que a gente consegue implementar com política. Né? Eu falo a partir, fundamentalmente, da minha experiência na gestão do Ministério da Saúde e depois na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, onde a gente trabalhou em parceria, inclusive, com a Zila, e o início desse trabalho se deu vamos dizer assim, pelo impacto que teve uma primeira conversa do Roberto Scanori, que na época era o coordenador de saúde mental, eu também estava, e representantes da UNODC, do organismo da ONU que cuida da questão da droga, né, da área de prevenção, que vieram fazer uma espécie de uma consultoria sobre o tema de prevenção e tentar nos dizer isso, que a Zila resumiu em 10 minutos, olha, existe possibilidade de fazer prevenção primária, né, existe evidência científica para isso, adotem isso como política. Né? E a partir daí, de 2012 para 2013, se deu um projeto que dura até hoje, na verdade, de implementação dessa política. O primeiro desafio é dizer o seguinte, nós precisamos fazer uma prevenção que seja efetiva do ponto de vista da evidência científica, ou seja, que consiga chegar esses objetivos resumidos de retardar o uso, fundamentalmente retardar o início do uso, né, o que não exclui o não uso, né, mas também não pode ser feita a qualquer custo. A gente acrescenta aí uma ideia de uma prevenção ética. Né? Por quê? Porque no campo da prevenção existem iniciativas de prevenção que, para conseguir esse efeito com jovens e adolescentes,
estigmatizam aqueles que já são usuários de drogas, né? Nós já temos uma larga experiência disso com a AIDS. Nós vivemos isso no início da epidemia da AIDS, né? Parecia que podia fazer qualquer coisa para justificar a diminuição da epidemia. E isso, inclusive, estigmatizar aqueles que já eram portadores do vírus, né? Então, nós queremos evitar isso. É possível fazer prevenção efetiva sem estigmatizar a população que já é usuária. Primeiro ponto. Entrando na discussão dessa transição da ciência para a política, tem obstáculos de duas naturezas, pelo menos, que a gente pode discutir. O primeiro deles é o que a gente chama da ciência da implementação. Quer dizer, a partir da identificação, né, de programas efetivos em ambiente mais ou menos controlado, em geral, aplicados pela equipe que desenvolveu o programa, altamente motivada, né, depois de um grande acordo lá com aquela escola ou com aquele serviço de atendimento a famílias. Como é que você transforma aquela experiência com centenas, ou até mesmo, às vezes, com milhares de pessoas na amostra, numa política que tem que ser implementada num país de dimensão continental, com contextos culturais absolutamente diferentes, diversos, com uma organização federativa que divide responsabilidades no campo das políticas da educação, da assistência social e da saúde. Ou seja, como fazer essa transposição de uma pequena experiência para uma grande política? E aí é que entra, então, essa ciência da implementação, que vai envolver coisas como garantir a fidelidade da intervenção. Como é que eu garanto que aquilo que está sendo implementado lá em Rio Branco, no Acre, aquilo que está sendo dito na sala de aula, aquela atividade de interação em Rio Branco, contém os elementos fundamentais que estavam previstos e que nós imaginamos que respondem pela efetividade da intervenção que foi desenvolvida na Inglaterra, nos Estados Unidos, adaptada culturalmente depois em São Paulo, em Brasília, em Goiânia, enfim. Quer dizer, como garantir isso? Fidelidade. Segundo, como é que você multiplica, como é que você forma formadores de formadores de formadores, né? Porque não adianta só formar formadores de formadores. Você tem que elevar isso à quarta potência para poder chegar com capilaridade nos municípios, né? Então, tem toda uma logística aí bastante complexa, né? Mas que, pelo menos, fica dentro de um campo, vamos dizer assim, que é ainda o objeto da ciência, dos especialistas, né? Que, com inteligência, com paciência, a gente consegue desenroscar, né? Para usar um termo mais direto. Agora, existe uma segunda ordem de problemas que são problemas políticos. Ou seja, como é que você pretende implementar uma política, um programa para milhões de pessoas se você não tem validação social e se você não ganha para o seu campo os protagonistas do debate sobre o tema, né? E aí, então, é que a coisa pega. No Brasil, ninguém vai ser contra fazer prevenção, né? Então, todo mundo defende prevenção. Está cheio de pessoas muito bem intencionadas, né, que querem propor programas de prevenção, né? E o inferno da prevenção está cheio de boas intenções, está absolutamente lotado de boas intenções, né? A Zila mencionou rapidamente que há uma série de programas e estratégias que são iatrogênicos, ou seja, que não só não fazem diferença, a rigor são desperdício de dinheiro, como também podem aumentar o consumo, ou seja, na verdade, antecipar o consumo. É o mais frequente. E alguns deles são muito difundidos. Por exemplo, palestra de ex-usuário em escola, né? Então, o campo que nós encontramos, a partir desse projeto que se desenvolveu com os experts da UNODC, mobilizando 3 universidades públicas federais, e fazendo a transposição para a realidade brasileira de 3 intervenções que já tinham sido provadas como efetivas nos seus contextos originais, esse projeto ele encontrou um cenário onde já havia prevenção acontecendo. O que acontecia no Brasil? E, de certa forma, ainda acontece. Grandes campanhas, né, periódicas e pontuais, efetividade baixíssima, né? Isso, em geral, serve para tranquilizar o eleitorado, né, para mostrar serviço, está fazendo alguma coisa, né? E, às vezes, a pressão para fazer isso. Cartilhas educativas. É difícil dizer que nós não vamos produzir e distribuir cartilhas. Claro, nós temos que fazer isso, mas é muito pouco do ponto de vista de efetividade, né? Quer dizer, é preciso produzir e distribuir, mas isso é pouquíssimo, né? E algumas intervenções, aí sim, mais complexas, como, por exemplo, a realizada pelas polícias militares no país todo, chamada de PROERD, né? Que não foi uma definição de política centralizada, partiu de iniciativa de algumas polícias militares que foram se espalhando, baseadas em um programa que, de início, foi demonstrado como iatrogênico nos Estados Unidos, né? Depois houve aperfeiçoamentos, né? Mas que entra em conflito com algumas das diretrizes do documento mostrado pela Zila da UNODC, como, por exemplo,
a UNDC desaconselha abertamente que se usem policiais para fazer qualquer iniciativa de prevenção. Né? E se a gente pensar, isso faz todo sentido. Mas esse é o cenário que nós encontramos. E por que esse cenário é particularmente difícil de reverter no campo da política de drogas? Porque a gente precisa discutir, para discutir prevenção, nós não vamos conseguir fugir, infelizmente, do debate mais geral sobre de que maneira se dá a discussão sobre drogas no país. O paradigma da guerra às drogas, ele é um paradigma nocivo também para a política de prevenção, porque ele justifica a metodologia da psicologia do terror, ele justifica que a polícia militar, por exemplo, seja um player, né, um protagonista nas políticas de prevenção, quando não deveria ser. A polícia militar tem muitas tarefas a fazer, né, no campo da segurança pública, inclusive relacionada ao tráfico de drogas. Né. Eu não acredito que seja uma atividade prioritária colocá-los em sala de aula, porque o professor ele não vai para a rua fazer policiamento enquanto o policial está lá na sala de aula. Né. Então, como fazer essa discussão da viabilização política de uma nova prevenção numa discussão marcada pela guerra às drogas? Esse é um desafio que eu vou deixar em aberto. Algumas direções que a gente acha fundamental, também a partir da nossa experiência. Nós precisamos conseguir discutir, e essa seria uma iniciativa interessante que pudesse nascer daqui desse debate, né? Nós temos que discutir na academia programas de intervenção no campo da prevenção que nasçam já interdisciplinares. Ou seja, nós temos que ter gente do Instituto de Educação aqui, tem que ter pedagogo. Não pode ser uma conversa de psicólogo, psiquiatra, para depois ir dizer para os pedagogos o que eles têm que fazer. Eu estava brincando, é como se eu, psiquiatra, bolo uma nova cirurgia e depois chego para o cirurgião e diz, agora faz aí. Passo 1, 2, 3. Não acontece assim. Precisa envolver esse pessoal desde o início, porque eles têm uma outra forma de pensar. É preciso envolver, além dos cientistas, os profissionais da ponta, porque eles têm o feeling da realidade do país, da sala de aula. E não pode ser qualquer profissional de ponta. Tem que envolver também, em coisas do tipo steering committees, de grandes projetos de pesquisa, profissionais que sejam representativos da classe dos professores, por exemplo, ou dos assistentes sociais que trabalham nos CRAS e CREAs, né? Para que essas entidades profissionais possam ouvir falar e não ficar sabendo de uma política pronta que quer ser implementada goela abaixo depois que ela já foi testada. Essa gente precisa se sentir dona também dessas intervenções. Então, esse é um enorme desafio que a gente tem. Outro desafio é que tem que ser com instrumento passo a passo concreto, tem que oferecer ferramentas. Não dá para só falar genericamente, mas também não pode ser só a ferramenta. Se a gente oferece a ferramenta e a cabeça das pessoas continua sintonizada na guerra às drogas, vai haver uma dissonância da aplicação dessas ferramentas que estão baseadas em desenvolvimento de habilidades psicossociais, por exemplo, e que não tem nada a ver com a retórica da guerra às drogas. Porque essa é a forma que se aprende a falar com os jovens hoje. Falar como os nossos pais é continuar, não a falar soft, mas é continuar a falar exagerando dados ou mostrando só um lado dos dados. É isso que não funcionou até agora. Nós precisamos desenvolver uma nova forma de falar, que é essa mais ou menos que está representada nos estudos que a Zila mostra. E como fazer isso virar política traz os desafios da implementação e de ganhar essa validação social e de botar a universidade para falar com mais clareza daquilo que não funciona. É difícil para o gestor dizer, olha, nós não queremos mais a PM fazendo programa de prevenção. Vocês imaginam a dificuldade que é para o Ministério da Justiça se equilibrar nisso. Agora, um pesquisador do campo pode dizer isso claramente, olha, nada contra a PM, importantíssimo trabalho, naquilo que eles têm expertise. Nesse campo aqui, temos nós expertise. Nós, os educadores, os psiquiatras, os psicólogos do campo da saúde mental. Obrigado, Leon. A professora Ana Cecília vai trocar de lugar para ela ter acesso ao material. Grato. Acho que eu vou aqui, prefiro. Então, bom dia, quase boa tarde. Eu quero agradecer ao professor Valentim Gentil pelo convite, pela confiança, mais do que tudo, e para que eu pudesse, então, apresentar essa experiência, que é uma experiência no município, o projeto Periscópio. Não tenho conflito de interesses, apesar de ter sido a coordenadora pelos primeiros anos do projeto,
Hoje o projeto já é uma política municipal de drogas, ele é a Lei Municipal 11.099 de 2016, então quem cuida do projeto é o município, eu sou uma mera supervisora, então eu posso declarar que não tenho nenhum conflito mesmo de interesse nesse momento. As bases desse projeto para chegar na prevenção é o entendimento de que é preciso uma política de drogas. Uma medida apenas isolada não funciona e que para que a gente consiga fazer a prevenção, que é o que não existe nesse país, nós teremos que cuidar da assistência, controlar a oferta, usar tudo que todo mundo está falando hoje aqui como uma política integral para todos os indivíduos e para todas as drogas. Não temos uma política especial para cannabis, mas teremos que ter um capítulo dentro da política de drogas do Brasil. E temos que, obviamente, começar por álcool e tabaco, que é o que temos de dados e também de consumo, né? São as drogas mais disponíveis, mais acessíveis para os nossos jovens. Essas premissas todas já foram perpassadas, mas o projeto Periscópio, no município de 13 mil habitantes, no centro-oeste do estado de São Paulo, de economia rural, onde o prefeito apostou no projeto, porque a FAPESP e todos os órgãos para qual esse projeto foi encaminhado não apostaram no projeto, né? Então o prefeito achou que por bem ele poderia apostar, ele tem fundamentalmente a base de evidências, então não é possível mais que a gente despreze o corpo de conhecimento que nós temos hoje, muito diferente de há 50 anos atrás, né, de 30 anos atrás. E também acessar outras medidas, como, por exemplo, as medidas de tratamento a partir do modelo de transtorno por uso de substância, que é uma doença tratável como qualquer doença crônica, desde que adotadas boas práticas. E, por último, a tal da política, que para a gente fazer política preventiva tem que fazer uma política integral. Não adianta só oferecer prevenção, se lá na prevenção primária indicada, o indivíduo estiver usando substância, já com problemas, e nós não temos aonde encaminhá-lo. Então é necessário que tenha todo o fluxo que a política determina, que é um tripé baseado em prevenção, assistência e controle da oferta. Então, o objetivo do projeto, que começou em 2007, é fundamentar, instrumentalizar essa população para construir as políticas deles por eles. Deles por eles e com a base, todo o cenário, pano de fundo da Política Nacional de Drogas, que é uma política moderna, escrita de 2001 a 2005, eu tive o prazer de participar pelo Brasil inteiro na discussão com a sociedade, com os especialistas, para que a gente escrevesse a política, e se a gente utilizasse 1/5 dessa política, a gente já teria diferença no Brasil, e a política municipal vem nesse cenário, respeitando a política nacional de drogas do Brasil. O projeto teve 4 fases, né? Como eu disse, hoje ele já é um programa, ele é uma lei municipal, o programa Periscópio é a política de drogas de Tarumã, e na primeira fase, tudo que temos direito, fizemos, desde a prevenção universal, baseada em ações de advocacy, até o levantamento, fizemos um levantamento domiciliar, porque não basta que nós tenhamos uma epidemiologia nacional, como já foi dito, o Brasil é um continente, a diversidade é enorme, nós tínhamos que olhar para Tarumã com o perfil de Tarumã. E é lógico que, para que tudo isso fosse possível, esse advocacy foi além de só a construção de um novo clima comunitário. Nós tivemos que capacitar as pessoas. Todas as pessoas de Tarumã, em algum momento, passaram por programas de capacitação. É uma cidade de 13 mil habitantes. Adolescentes, adultos, terceira idade, crianças dentro das escolas foram acessadas pelos professores capacitados. Em nenhum momento aconteceram as palestras sobre drogas, mas sim temas sobre qualidade de vida, sobre habilidades pessoais, desenvolvimento de atitudes saudáveis. Nesse foco, isso foi difundido em Tarumã. O tripé foi formado, então uma equipe na educação,
pelos tarumanenses, né? Nada de professor ET chegando em Tarumã para fazer nada, né? E sim, o próprio professor, o próprio pedagogo, os diretores da escola fazem parte desse núcleo educacional. O núcleo de assistência social, que incluiu coordenadores de programa, porque eu tive a surpresa de chegar no município de 13.000 habitantes e me deparar com 15 programas de assistência social que atendiam diferentes vulnerabilidades, então incluídos todos para que fizessem parte da equipe de prevenção e a equipe do projeto, e eu acho que essa atribuição de fazer parte o tempo todo foi convite para que pudessem fazer parte desse processo, mas sem a menor dúvida capitaneados pelo prefeito, que é um entusiasta da causa, né? Esse prefeito saiu em 2008 e eu entrei por aí em 2 outros mandatos, e hoje ele voltou para Tarumã. Eu vou ter, ainda bem, a possibilidade de avaliar a efetividade, que é a 4ª fase do projeto. Então, criamos os indicadores, só faltam 5 minutos, eu não vou ler os indicadores, fizemos os levantamentos necessários, inclusive sobre a opinião pública, sobre o poder de compra do adolescente, sobre fatores de risco, porque esse é o modelo, e nesses indicadores, a partir desses, mais as evidências científicas, as equipes de Tarumã desenharam as ações pertinentes à cultura local com a cara de Tarumã, né? Então, nós não demos o passo maior que a perna e nem implementamos medidas estratosféricas que não poderiam ser implementadas. O projeto tem 11 anos. E nós fizemos desde escola de paz até a criação de um núcleo que dá hoje conta, um núcleo misto educação-saúde, que hoje dá conta dos fatores de risco detectados nas escolas de ensino municipal de 1º a 5º ano, fatores de risco que sabidamente podem levar a comportamentos de risco na adolescência, como a experimentação de cannabis. Então, nós temos aí uma linha de um método que foi aproveitar o que existia e criar, a partir de novas demandas que eram deles. Eu vou dar só esse exemplo do núcleo educacional, porque não vai dar tempo, né? Mas porque, bem, na verdade, o foco é a prevenção, e aí eu chego no final e pulo o núcleo de saúde, o núcleo de controle de oferta, que não pode estar separado da política preventiva. Quando eu separo uma ação apenas, a política enfraquece. É uma boa ideia, mas ela não chega ao final do processo, nessa relação do ser humano com a droga. Mas, nesse núcleo, nós conseguimos fazer um levantamento das dificuldades das crianças, que vinham de uma demanda dos pais. Os pais queriam saber por que 40% das crianças na escola municipal não conseguiam aprender. E é lógico que tinham diversos motivos, desde transtornos de aprendizagem até transtornos mentais, comportamentais, e quando nós fomos olhar com lupa, com uma equipe multidisciplinar, criada dentro do município, professores supervisores convidados para integrar essa equipe, um levantamento que não tinha a ver com o desejo do prefeito, mas era cientificamente desenvolvido, nós nos demos conta que só 10% tinha um problema e não 40%, como as escolas traziam nos seus relatórios de planejamento. E aí criamos um núcleo educacional misto, saúde e escola, para atender essas crianças, que conta com psiquiatra da infância, em Tarumã, 13.000 habitantes. O prefeito incorporou, lógico, ele que bancou toda essa ideia, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, e hoje faz a prevenção de fatores de risco para não ter o comportamento de uso na adolescência. Prevenir esse uso, evitar, retardar, tudo isso. No CRAS fizemos intervenção breve, hoje no CRAS e no CREA se detecta, como no PSF, uso precoce. E se tem para onde encaminhar, porque fizemos um núcleo de tratamento nas unidades básicas de saúde. Hoje o nosso PSF trata a dependência de benzodiazepínico, um escândalo no Brasil, uma prevalência altíssima de benzodiazepínico, mas trata também álcool, tabaco e outras drogas, e quando precisa encaminha para o CAPS. Já que Tarumã tem um CAPS 1, Tarumã tem um ambulatório de saúde mental, senhores, pasmem, e eu levei aquela ideia maravilhosa quando cheguei lá e fui chutada para fora, de criar um AME de psiquiatria unindo os dois serviços, e obviamente isso só está acontecendo agora depois de 10 anos.
né, tendo sensibilizado, tendo demonstrado que isso era possível e garantido o direito dos tarumanenses optarem pelo que eles queriam, pelo que eles gostariam. Último slide. Eu trouxe um pouco de cada núcleo, da avaliação de processo do projeto. Falei já que Tarumã tem a lei de drogas de Tarumã, que hoje é o programa Periscópio, e nós temos vários programas sendo desenvolvidos, e estamos na última fase, que é a avaliação de efetividade. Avaliação de efetividade que será feita não por nós, por uma equipe independente, que vai pegar todos esses dados de processo, do início do projeto mesmo, e vai aplicar a análise estatística necessária. Não só isso, Tarumã tem uma cidade irmã, que é uma cidade controle, e esses dados não só intramunicípio, mas intermunicípio, corrigindo qualquer variável externa que não do projeto, nós estamos iniciando já agora em abril, iniciamos em abril com essa equipe, né, que vai depois nos entregar os dados para um corpo externo analisar. Nós já temos um grupo de especialistas que analisará esses resultados, comparativamente, né, dentro do município e intermunicípios. Então, qual que seria a sugestão do Periscópio para esse workshop? Seria fazer com que a política de drogas saia da gaveta, né? 1 minuto. Porque sem uma política integral não tem prevenção. Tá? Não adianta fazer um programa numa escola maravilhosa que vai virar a Ilha da Fantasia e isso não vai se integrar às outras demandas daquela comunidade em especial. Né? Nós temos muitos, como já foi dito, mas isso fica, como eu disse, como a Ilha da Fantasia. Então, uma política deve garantir prevenção, tratamento e controle da oferta. Minimamente um tripé que pode fazer diferença no cenário. Fatores de risco é a bola da vez. Tem que se pesquisar sobre quais são os grupos de variáveis que vão favorecer esse comportamento na adolescência. E um deles é a família. Então, programa para a família se faz necessário e nós temos que instrumentalizá-los. Eles pedem ajuda para saber o que fazer com esse jovem que já ideologiza, contextualiza e se acha no direito, com o cérebro em desenvolvimento, em colocar esse cérebro em risco e usar a droga dentro de casa. Né? E, obviamente, esse pai precisa entender esse processo e ajudar esse jovem a preservar a sua própria saúde mental, sua própria saúde social. Então, pesquisa de fatores de risco nos 3 ambientes, né? Tem como ser feito, nós fizemos lá em Tarumã e, quem sabe, no ano que vem nós vamos mostrar esses dados. E, por último, a prevenção primária indicada, que é o lugar onde o indivíduo já está usando, que é uma prevenção totalmente diferente dessa que a gente quer evitar, retardar o consumo e que precisa ser pensada nesse cenário ideológico que nós vivemos, com falta de conhecimento, com falta de prevenção universal, com falta de prevenção seletiva. Então, todos esses módulos precisam ser articulados para que a prevenção seja possível de canabinoides, para que se evite essas alterações mentais ao longo da vida. Obrigada. Obrigado, Ana Cecília. André vai falar de lá? Eu passo a palavra ao professor André Malberger. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer também ao professor Valentim e a toda a comissão organizadora desse evento. E o meu tema seria experiências internacionais de prevenção do uso da maconha. Eu vou acabar repetindo um pouco o que a Zila falou, do que a Ana Cecília falou, mas eu vou tentar trazer alguns pontos. Existem algumas revisões, né, antes da que a Zila apresentou, que é uma revisão desse ano. Existem algumas revisões já feitas sobre se a gente tentar prevenir o uso de maconha realmente funciona. Assim, eu fiz um apanhado de quais são os conteúdos que, né, nessa na verdade não é uma meta-análise, mas na verdade é uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática, os conteúdos mais frequentes desses vários programas são
habilidades de comunicação e de enfrentamento para lidar com situações estressantes. Quer dizer, então, como já foi falado aqui, a gente não fala só de drogas e sim de ajudar esses adolescentes a criarem mecanismos de defesa, de resiliência, e a psicoeducação que sempre está presente. E é interessante que essa revisão, ela divide, né, como já foi colocado aqui, ela divide em níveis. A gente pode fazer e deve fazer prevenção em vários níveis. Um é o nível individual, ou seja, aquele adolescente, aquela pessoa, ela está sendo a meta, o objetivo ou a pessoa que está recebendo. A gente pode ampliar isso e entrar, por exemplo, no nível familiar, ou seja, a gente atua no indivíduo, atua na família, principalmente porque são adolescentes que começam a usar drogas, então a família ainda desempenha um papel muito importante, e aqui eles falam de vários tipos de modelos, né, principalmente, e é uma coisa interessante, porque, pelo menos na minha opinião, né, quando a gente fala em abordagem familiar, eu acho que o monitoramento ou a supervisão do adolescente, ela, na minha opinião, é o que é mais eficaz, e aqui eles trazem um outro conceito. Talvez a gente precise também ter monitoramento da família, né? Ou seja, então a gente como sociedade, ou a família monitora o adolescente, a escola, os profissionais monitoram a família por causa principalmente da maior vulnerabilidade dos adolescentes que estão funcionando dentro de uma família disfuncional. E aí a gente sai do nível individual para o nível, não são excludentes, né, do individual, o nível familiar e o nível da comunidade, né? No caso aqui, como, de novo, a maior parte das pessoas que a gente quer atingir na nossa prevenção, ela está usando a escola, vamos dizer assim, então a escola acaba sendo aí um grande local, um local muito interessante para a gente atuar. Então a gente tem todos esses 3 níveis de atuação, com os conteúdos, né, que nesse estudo de revisão ele resume, e ele, né, eu não vou apresentar por causa de tempo, ele também traz vamos dizer, as referências que mostram que esses programas funcionam. E é interessante ver, como a Zila já adiantou, quando eu peguei 2 grandes revisões sistemáticas sobre o tema, o número de estudos que eles consideram importantes para serem introduzidos ou inseridos nessas revisões não passam de 20 e poucos estudos. Quer dizer, então é algo que ainda existe uma carência enorme de... embora a gente possa dizer que são eficazes, mas pelo menos do ponto de vista quantitativo, talvez a gente precise. E aí é interessante, nessa mesma revisão, eles falam de estudos sociais. E aí talvez venha a grande questão. Quer dizer, a gente até agora conseguiu atingir, vamos dizer, um indivíduo em algum lugar, a gente conseguiu atingir algumas escolas, como a Ana Cecília falou, a gente conseguiu atingir algumas cidades. Agora, na sociedade, quando eu desenvolvo uma vacina, não é difícil eu, depois de 2 anos, vacinar todo mundo e rapidamente eu enxergar uma diminuição ou até uma erradicação daquela doença que eu estava tendo como meta fazer prevenção primária. Agora, quando a gente atua na sociedade como um todo, e aí, como já foi falado, a gente poderia avaliar isso através dos levantamentos epidemiológicos, quer dizer, esses levantamentos epidemiológicos ainda não parecem refletir ou não essa questão da eficácia na escola, no aluno ou na família, né? Eu vou deixar mais claro depois. Esse é uma revisão já mais antiga. Fala um pouco do que a Zila já disse, né? Será que a gente fala de cannabis especificamente? Será que a gente fala de todas as drogas? Multimodal, ou seja, com uma modalidade só? Universal, como a Zila também já falou? Eles já trazem, como a Zila também disse, que é melhor focar na adolescência inicial, né? Ou seja, você tem que pegar o garoto precocemente, né? Misturar professores e facilitadores. Existe ainda um questionamento na literatura se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 1 mês, qual é a melhor, né? Qual é o melhor tempo para você usar ou fazer. Alguns estudos que mostraram que
eu posso terminar o meu projeto, né, e esse projeto tendo reforçadores, eles tendem a funcionar melhor. Uma revisão agora mais recente, né, que não foi geral, mas foi uma intervenção onde eles conseguiram incluir 10 programas que faziam na escola, onde eles combinavam pais e os estudantes, e eles conseguiram, desses 10 estudos, ou desses 10 programas, 9 deles tiveram pelo menos um ensaio clínico que mostrou a sua eficácia. De novo, repetindo o que já foi falado, quer dizer, a gente quando trabalha no pequeno, a gente tem resultados positivos, né? Então o desafio vai ser levar esse pequeno para a questão do país. Outra questão que eu acho que não poderia deixar de ter, que eu acho que vai ser mais falada à tarde, quer dizer, hoje a internet é internet, quer dizer, ninguém lê livro mais, ninguém presta atenção no professor, ninguém faz universidade só, né, vou fazer uma brincadeira aqui na USP, meu filho faz poli e ele só aprende na internet, porque na aula ele não aprende nada. Então, é algo que, vamos dizer, de alguma maneira a gente não pode decidir hoje, ou fazer, ou achar que a gente vai atingir as pessoas somente através de aulas presenciais. Um outro estudo que eu acho que é interessante para eu pegar o último gancho, essa revisão da Cochrane mostrou que, como a gente estava falando, programas escolares, em média, têm efeitos protetores, mas, como a Zila também falou, com um poder ou um efeito relativamente pequeno, e aí a própria Cochrane fala, como os efeitos são pequenos, eles precisam fazer parte de estratégias mais abrangentes para a prevenção do uso de drogas para ter um impacto populacional, que é o que a gente está procurando. Agora, olhando, por exemplo, alguns resultados positivos que começam a aparecer em dados recentes em relação ao consumo de drogas fora do país, principalmente em adolescentes americanos, a gente pode dizer, poxa, então a gente está fazendo ali na escola, a gente está fazendo alguns programas, isso está dando resultado segundo um grande estudo longitudinal, na verdade não é um grande estudo longitudinal, mas são várias avaliações que são feitas anualmente no Monitoring the Future, então a gente fica relativamente otimista, dizendo isso está funcionando em adolescentes, exceto para maconha, né? E aí é interessante, e eu acho que aí eu vou terminar com essa questão assim. Se você, por exemplo, pegar, né, eu trouxe até em inglês só para a gente saber exatamente o que eles perguntam. O que você acha que vai fazer mal para as pessoas se elas provarem maconha 1 ou 2 vezes? A gente tinha, em 75, 15% dos garotos achavam que usar maconha 1 ou 2 vezes já fazia mal. Isso baixou para 11,9%. Se você fumar maconha ocasionalmente, 18 em 75. Eu não sei o que aconteceu em 91. 91 foi um ano, e eu peguei esse ano, não sei quem era o presidente, mas foi uma época que todo mundo falava mal da maconha nesses estudos, pelo menos, né? Era o Bush, eu não sei, mas... E aí, em 2017, de novo, houve aí uma redução nos garotos que achavam que queria fazer mal fumar maconha ocasionalmente, e o último, que mesmo, quer dizer, isso chama atenção, quer dizer, a gente está falando um monte de tempo aqui sobre maconha, mas somente 30% dos garotos, né, aí a média entre o 8º, 10º e 12º ano do ensino médio americano, somente 30% deles achavam que poderia fazer algum mal se você fumasse regularmente. Você desaprova pessoas, aí eles até põem, maiores de 18 anos, que fazem experimentar maconha 1 ou 2 vezes. A minoria, vamos dizer assim, 39% desaprova. Se você fumar ocasionalmente, 46% desaprova. Se você fumar regularmente, 64% desaprova. Agora, comparando com as outras drogas, somente LSD, ou seja, se você usar 1 ou 2 vezes LSD para vamos dizer, essa turma, eles acham tudo ok. Para todas as outras drogas, as taxas de desaprovação são acima de 80%, né, comparado com 40% de maconha. Então existe, né, a gente, embora
venha fazendo esses programas de prevenção existe, pelo menos no nível nacional. E aí é interessante também o quanto eles achavam que era fácil. E isso é uma coisa interessante. De 75 para cá, não, pelo menos esses adolescentes nos Estados Unidos, né, a amostra nacional, não acham que ficou mais fácil adquirir maconha. Eles já achavam muito fácil adquirir maconha desde a década de 70. Né? Isso chamou a atenção, mas, de novo, a maconha é um pouco diferente das outras drogas lícitas. Aí chegamos numa coisa que eu acho que é talvez aí o mais importante. Quando você olha, se você usou droga nos últimos 30 dias, né, mostrando, tudo bem, o cara usou droga nos últimos 30 dias, não significa que um cara é dependente, mas significa, esse é o penúltimo slide, significa que ele tem uma certa frequência de uso. E aí vocês podem ver que, comparando maconha, que é aqui embaixo, né, isso não está funcionando, mas versus uso de outras drogas, você pode ver que a maconha ela é uma droga que de alguma maneira vem aumentando de 3,2 até 13,8 em 91. De 91, né, usavam, dependendo do ano que a criança cursava, de 3,2 a 13,8, e de 2017 de 5,5 para 23%, ou seja, quase 30%, não, quase 25% dessas crianças tinham usado nos últimos 30 dias. E aí o uso diário, a gente está hoje, né, em relação a 91, a gente tinha 2% do 12º ano, e hoje, em 2017, o 12º ano, a gente tem 6% de uso diário de adolescentes. Então, aí todas as outras drogas, inclusive as lícitas, diminuíram, exceto a maconha no Monitoring the Future. Rápido, né? Aqui a União Europeia, que houve um aumento interessante de 95 para 99, e depois vem relativamente estável. O Canadá não, a Austrália, que é outro país também que a gente manda os nossos filhos e que lá eles usam bastante, a maconha vem relativamente estável, quer dizer, então vem acontecendo nos Estados Unidos ainda um aumento, embora nos outros países, pelo menos os que publicam mais, isso não vem acontecendo. Então, concluindo, resultados positivos em programas de prevenção, mas esses resultados ainda são insatisfatórios em escala nacional nos Estados Unidos, e tem uma estabilidade, não sei se por causa dos programas de prevenção na Europa e na Austrália. E só para terminar, daqueles estudos que apareciam nas revisões sistemáticas, talvez a Zila tenha essa informação melhor nesse último, dos 25 estudos, por exemplo, numa das revisões, 21 eram americanos. Ou seja, pelo menos os que são publicados, a grande ou a esmagadora maioria é americana, e é o país onde a gente não tem visto ainda a redução nem a estabilidade do consumo de maconha. Então, obrigado. Muito bem. Eu gostaria de abrir para discussão e gostaria de autocraticamente me inscrever em primeiro lugar para fazer uma pergunta, para instigar a discussão. E gostaria de duplicar-me no meu avatar uma outra função que eu exerço, que é de coordenador da Câmara Temática Interdisciplinar de Drogas do Conselho de Medicina de São Paulo. Essa Câmara fez uma declaração, publicou em fevereiro agora, recente, vocês podem acessar pela internet, aprovada na diretoria, que é a posição oficial atual do Conselho de São Paulo. Essa posição defende que uma política de álcool e drogas deve ser uma política moderna e responsável ao mesmo tempo. Uma política que deva respeitar as singularidades do país, mas abandonar certos preceitos que fazem com que o país tenha dificuldade de caminhar para frente e de se alinhar com os países de ponta em proteção dos seus cidadãos. Digo isso porque gostaria de perguntar. A ideia de prevenção, ela só pode ser entendida se vinculada a uma ideia geral da finalidade de uma política de drogas. Ela não é a mesma nos países. A finalidade da política de drogas na Holanda, na Suécia, é para reduzir turbulência social. É diferente da finalidade britânica, que tem como alvo a saúde pública integral.
a posição nossa do Conselho é que se deve, a todo custo, buscar uma política de drogas que ofereça saúde pública. E, para isso, o instrumento da prevenção é capital, inadiável e inevitável. No entanto, como a gente vê aqui em vários dados, há uma importante correlação entre um uso geral de substâncias e o uso de cannabis. Nós temos uma cultura que não aprecia prevenções de natureza ambiental. A gente está falando mais de escolar aqui, e estamos deixando de pensar nas grandes prevenções ambientais. E uma cultura que recalcitra em não modificar o status legal do entendimento do usuário de substâncias. Nós corremos o risco de nos isolarmos do mundo. Inclua-se a comunidade médica, inclua-se o editorial do British Medical Journal, publicado em 10 de maio, faz uma semana e um dia, em que se propõe, eu não estou defendendo isso, mas eu estou trazendo a atmosfera internacional da qual a gente não conseguirá escapar, salvo a custo de medievalizarmos o entendimento da nossa cultura, que as drogas devem ser legalizadas, reguladas e taxadas. Não é essa a discussão no Brasil. A discussão no Brasil é como devemos proteger os nossos cidadãos. Todos eles. Os que têm família, os que não têm família. Os que perderam a família. Todas as classes sociais. E a pergunta que eu faço para os nossos especialistas, portanto, é: como devemos entender o impacto da legislação criminalizante na possibilidade da efetivação de uma política de uma droga ilícita como cannabis? E como essa criminalização dificulta o eventual estabelecimento de prevenção ambiental, que parece ser algo capital para o cenário brasileiro. Por favor, agora eu volto para este avatar. Essa pergunta é dirigida... Zila, comece por você. Bom, eu queria, antes de mais nada, lembrar que, no caso da prevenção primária, em geral, a gente está falando de crianças e adolescentes. E, para eles, tanto o álcool quanto o tabaco também não seriam drogas que deveriam estar sendo consumidas. Então, a gente, na verdade, está falando de substâncias que não deveriam estar sendo consumidas por menores de idade. Então, eu não sei se essa sua pergunta ela teria um impacto, uma resposta com impacto direto na criança e no adolescente. Sem dúvida, ela teria no acesso, sem dúvida, acesso ao tratamento para o adulto que já está dependente. É claro que ele se sente mais coagido por ser uma droga ilícita, isso sim. Agora, na prevenção primária, eu posso estar enganada, mas olhando assim, o que a gente tem que conversar com o adolescente é exatamente visando o retardo do primeiro uso, o não uso, então, e nem de álcool e nem de tabaco, que são drogas que, teoricamente, são legais, regulamentadas, e que a gente sabe que existe uma política forte, preventiva, que teoricamente deveria estar sendo aplicada para proteger o adolescente, mas a gente sabe que eles compram de uma maneira livre, independente da política que existe. Então, aqui fica uma reflexão minha. O fato de existir a política, e de existir uma legalização do álcool, do tabaco, etc., não tem protegido o adolescente, principalmente no caso do álcool, disso. Pelo contrário, a gente tem um aumento da prática de binge nos últimos anos, que é o beber 5 doses ou mais entre os adolescentes. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Como é possível que exista uma lei que proteja, mas eles continuam comprando, eles continuam bebendo, basta a gente dar uma passada na Rua Augusta de noite e ver a quantidade de menor de idade comprando de isopor no meio da rua aquelas bebidas azuis, coloridas, que são ilegais também. Então, eu fico nessa... Enfim, levantei mais dúvida do que resposta, mas eu passo a palavra. Não, eu concordo. Eu acho que, se você for falar da lei, toda lei caduca. Essa lei aí de Tarumã, daqui a 10 anos, não serve mais como política de drogas de Tarumã. Então, a gente precisa atualizar a lei. Lógico que sim. Só que, para atualizar uma lei, nós temos que incorporar todo o corpo de evidências que nós temos hoje.
A lei não pode ser atualizada do tudo para o nada, ou do nada para o tudo. Nós temos que fazer uma transição na atualização dessa lei, né? E eu acho que muitas propostas vêm sendo feitas. Se nós criarmos um comitê com todos os atores, nós vamos conseguir transformar a lei. Não no médio prazo. Do meu ponto de vista, isso, eu estou há 11 anos em Tarumã, e já estou dizendo que daqui 10, aquela lei lá, 1199, está caduca. Ela não vai poder ser a lei de drogas de Tarumã. Como a nossa lei de 2006 também não pode ser mais a lei de drogas do Brasil. Só que nós não temos organização mínima para discutir essas questões, já que, como já foi muito dito hoje aqui, nós temos divergências dentro das próprias classes, dos próprios segmentos sociais. Então, assimilar essa dualidade humana, essa ambivalência, seria o caminho com todos esses atores para chegar nessa melhor lei de drogas, que, sem a menor dúvida, não é essa lei que nós estamos vivendo hoje. Seria uma boa continuidade desse workshop, não? Eu acho que tem dois problemas colocados, né? Tanto as drogas legais que estão reguladas no Brasil têm um déficit de regulação, né? E acho que é evidente que a discussão sobre o álcool é uma discussão urgente no país, de certa forma. Não precisamos estabelecer uma hierarquia de urgências, né? Mas a prevalência da dependência de álcool gira em torno de 10%, 7% a 10%, né? Com esses nichos de crescimento em populações particularmente vulneráveis, e isso não nos fez conseguir evoluir para uma regulação mais rigorosa, racional, até diria, da propaganda de álcool, né? Em que pese inúmeras iniciativas no Congresso, né? Esse discurso sequer é adotado, o discurso da regulação mais pesada do álcool, sequer é adotado pelos mais duros defensores da lógica da guerra às drogas, então há uma incoerência, uma hipocrisia gigante, né? Nós não evoluímos, né? É evidente que interesses econômicos grandes existem, claro, então tudo que a gente discutiu de manhã sobre a crescente indústria da maconha nos Estados Unidos é a realidade hoje aqui, e essa é uma pauta. Agora, por outro lado, manter o status de criminoso para o usuário de drogas, que é essa a situação da nossa legislação, dificulta a atuação do campo da saúde e do campo social. Não há a menor dúvida, né? Não há dúvida que estigma dificulta o acesso das pessoas à busca de tratamento, né? Que estigma dificulta a discussão racional sobre qual é a natureza do problema dessas pessoas. Essas pessoas são julgadas como moralmente defeituosas. As pessoas, eu digo os usuários de drogas, né, que pode nos incluir aqui a muitos, eventualmente, né? Então, são julgados em determinados momentos, se aponta o dedo com facilidade para dizer que tem um defeito moral. E se não vai ser a prisão, porque isso não está mais previsto, vão ser outras formas de coerção que são vistas no Brasil. A gente tem uma epidemia de sequestros de pessoas para clínicas privadas, né, ou filantrópicas de suposto tratamento de dependentes. Essa epidemia é evidente que ela tem a ver com o clima geral de permissividade que existe para se violar direitos de pessoas. Por quê? Porque elas são consideradas moralmente defeituosas. Então, enquanto a gente chancela isso com a nossa legislação, né, o esforço contra a corrente é gigantesco, né? É gigantesco. Nós tínhamos lá, uma das políticas que nós tínhamos na Senad era um curso à distância para 100 mil professores da rede pública, fizemos algumas edições para 100 mil professores da rede pública, para falar sobre prevenção de drogas. E era um curso muito bem avaliado por quem fazia, né? Mas o impacto era pequeno porque o curso era incapaz de mudar a mentalidade dos professores com relação à questão do uso de drogas. E, sobretudo, o curso não oferecia instrumentos concretos de atuação. Então, quando eles iam desenvolver projetos, e a gente estudou isso com a ajuda de algumas universidades, quando eles iam desenvolver projetos a partir daquilo que eles supostamente tinham aprendido no curso, os projetos de prevenção nas escolas eram os mesmos que usavam a lógica da guerra às drogas, a lógica iatrogênica, por exemplo, de chamar ex-usuários para fazer palestra, ou fazer aquela campanha, aquele dia da prevenção do uso de drogas, que não serve para absolutamente nada, né? Por quê? Porque um curso vai conseguir se contrapor àquilo que é a legislação do país? Não vai, né? Então esse é um tema urgente para avançar, né? E nós precisamos avançar sem medo, para que a gente possa, então, discutir outros temas que são complexos. A discussão que está colocada no Supremo Tribunal Federal, né, é uma discussão jurídica, inclusive, não é uma discussão técnica, né? O que eu me surpreendo sempre é quando nós, do campo da saúde, abdicamos
do nosso mandato, do nosso conhecimento de cuidar de um problema que é reconhecido como saúde pública para pedir ajuda para a polícia e para o sistema de justiça. Eu não entendo que a gente peça ajuda da polícia e do sistema de justiça para tratar um item que está descrito lá na Classificação Internacional das Doenças. Né? Eu acho isso assumir a nossa incompetência de lidar com esse problema. Né? Me causa estranheza. Então, vamos assumir a nossa competência e dizer, olha, essa parte cuidamos nós. Né? E vamos discutir, então, a questão da legislação mais ampla, se há uma discussão para além da descriminalização, claro, com toda a complexidade que ela merece, que aí precisaríamos trazer os sociólogos aqui, o pessoal que estuda a violência, a lógica do tráfico, o crime organizado, prisão, aí sim o sistema judiciário. Né? A pergunta do Hermano primeiro. A segunda, é você? Era o... É que ficou uma zona indeterminada de quem era. Aponte mais, fulanize, por favor, quem é o culpado. O primeiro fulano sou eu. Bom, Maurício Fiore, eu vou talvez antecipar um pouco do que vai ser a minha mesa na tarde, mas eu acho que cabe essa discussão. E aí o Leon puxou agora a questão dos sociólogos e talvez, eu não sei se eu sou dos únicos que vêm das ciências sociais aqui, mas acho que é importante que a gente comece a trazer também o instrumental metodológico e teórico das ciências sociais para a discussão. Inclusive porque entre lei e medicina você tem essa coisa chamada sociedade que é bem grande e muito difícil de se entender, mas que tem muita gente tentando há bastante tempo. Então, uma coisa, eu estava até conversando com o Arthur, o próprio uso do termo ideológico, né? A gente deveria aplicar um pouquinho mais de precisão a esse termo, como para falar esquizotipo, para dizer psicose, eu também, como cientista social, diria que é importante que a gente... Não, o que seria ideológico e o que não seria, né? O Valentim começou a apresentação dizendo que a gente tenta ter uma discussão mais objetiva e menos política. Infelizmente, para o bem e para o mal, essa será uma discussão política. Lamento informar. Porque é política de drogas, está no nome, né? E todas as apresentações, por mais técnicas, elas vão bater nas políticas de drogas. Não tem jeito. Mas isso não é negativo. A política é um espaço da construção coletiva do que a gente quer de melhor, para o Estado e para os atores sociais. E aí a minha pergunta específica é com relação à cultura. A ideia, e um pouco na fala do André, que eu achei muito interessante nos dados da percepção de risco e percepção de aceitação do usuário. Os dados... a gente podia aqui ficar muito tempo só brincando com esses dados, né? Esse 91 aí, esse parece um outlier assim mas o fato, primeiro que a ideia de que a gente, as ciências sociais, a gente sempre pega muito pelo questionário, o que você pergunta, o que a pessoa entende, né? Vai trazer risco, pode trazer risco, isso muda muito, né? Na forma que você vai usar maconha todo dia, isso vai ser um problema ou pode ser? E o que acha de quem usa, né? A aceitação social. E é algo que a gente precisa trazer para a discussão de prevenção primária. Controles sociais informais. A aceitação de um usuário é o quê? Né? Quer dizer, eu aceito um usuário de álcool? Assim, eu aceito que ele use 2 dias, eu aceito que ele use todo dia. A gente tem pesquisas de percepção que mostram, por exemplo, que a característica menos aceita na sociedade brasileira é o ateísmo. Né? As pessoas não confiam em ateus. Tá? Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo. Você fala, bom, quem que você confiaria para estar perto? Pode ser desde comprar um carro usado ou eleger para presidente. Né? O ateu e o usuário de drogas em segundo nessa pesquisa. A gente precisa entender um pouco o que isso quer dizer, porque nos Estados Unidos, o fato é que a gente saiu daquele grande número de 91 para um número agora de uma grande aceitação. Então, tudo aquilo que foi construído de estigma ao longo de 50 anos nos Estados Unidos com relação à maconha, de repente desapareceu em fumaça, literalmente, com tudo que foi mostrado aqui. Como essas coisas, essa produção cultural, ideológica, ela é muito complexa e a gente vai ter que segui-la, porque em 50 anos não adiantou, quer dizer, 50 anos colocando o terror com tudo que foi gasto, há 5 anos já passava de $1 trilhão, e aí, de 91 para 2000. Então, mais uma questão para discutir esse termo da construção cultural, que é isso que a Zila estava falando, quando a pergunta do Guilherme se respondeu, não, mas o álcool é legal e o tabaco? Pois a gente não consegue
construir condições ambientais de prevenção interessantes para o álcool, porque é uma questão política. Mas para o tabaco conseguir um pouco mais. Por quê? Vamos seguir. Tem grana, mas não é só grana, gente. Não adianta ficar preso só na ideia da grana, como se. Tem muitas outras questões morais envolvidas. Inclusive o fato do tabaco não dá a onda normal, a onda que se liga a drogas, e dá um outro tipo de onda. Então, enfim, são questões que depois. No fundo, eu só falei para. Eu ia ter pouco tempo à tarde para falar um pouco mais do meu tempo. Vai ser retirado do seu tempo de manifestação. Exatamente. Vai ser retirado do seu tempo de manifestação. Amália. Bom dia a todos. Meu nome é Amália Sina, eu sou administradora de empresas. Eu tenho mestrado em marketing pela FEA USP. Atuei como executiva durante os últimos 20 anos e minha última posição foi como presidente da Philip Morris, fabricante da marca Marlboro. Atualmente eu trabalho junto a psicólogos e psiquiatras dentro de empresas como consultora na tentativa de detectar psicopatas no alto escalão. Eu sou também estudante de psicopatia fenomenológica na Santa Casa, um curso que me dá a possibilidade de entender um pouco melhor esse campo das doenças da mente. O campo de onde eu venho, que são as empresas, como foi dito aqui, que visam lucro, mas que trabalham basicamente focadas em vender produtos de consumo de massa, existe uma, vamos dizer assim, uma máxima que é muito bem colocada, que é o marketing de guerrilha, que não necessariamente envolve só dinheiro, envolve uma ação contínua, constante, definitivamente paciente de estar em todos os lugares onde seu público-alvo pode tocar. É cansativo, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com gente capacitada para não desistir até que seu público-alvo seja conduzido a fazer o que você quer. Mas o que eu quero dizer é sobre o poder que o marketing pode fazer, olhando para o lado positivo, para que seja utilizado no caso de tudo que nós falamos aqui, que eu realmente aprendi muito nessa parte da manhã, espero aprender também muito à tarde, usar um marketing sob o ponto de vista de vender muito bem essas políticas, como foi colocada por você. Essas políticas elas têm tantas coisas interessantes para serem faladas, mas, na minha visão, a forma como se fala é científica demais. Não tem a palavra da mãe que tem o filho de 20 anos, que está drogado dentro de casa e não sai do quarto. Não tem a palavra específica do jovem que entende que tem coisas legais por trás. Já foi dito isso aqui também. O que eu quero colocar é que existe uma disciplina dentro da sociedade, ela chama marketing, que os políticos destroçaram dizendo que era marqueteiro, de forma errônea, e que está à disposição de todo mundo. A gente ainda tem um certo preconceito contra quem tem doença mental, é verdade, mas tem também preconceito com os marqueteiros. Excelente, mas minhas provocações vão num outro sentido. Não queria perder isso, mas, enfim. Eu tenho duas provocações. A primeira é a seguinte, que exemplo bacana esse de Tarumã, né? Ele tem a questão da transdisciplinaridade, ele tem a questão da intersetorialidade. A questão é, isto que viabiliza, então, um programa que parece promissor, ele vem veicular, ele é veiculado, ele é possibilitado por uma relação, uma relação aprofundada com o poder público. E aí, como é que a gente pode tentar reproduzir isso? Assim, vamos ficar mais ambiciosos. Não quero chegar em São Paulo, porque isso aqui é um país em si. Mas que tal Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí? Como é que você consegue fazer isso, né? A outra pergunta que é para a mesa toda, já que estamos falando de atenção primária, existem estudos mostrando que transtorno externalizante na infância é diagnosticado em torno dos 4 anos de idade. Então, transtorno de conduta, transtorno positivo desafiador e o vilipendiado TDAH, se não identificado e não tratado, aumenta em 15 vezes o risco de abuso de substância em torno dos 20 anos de idade. Será que a verdadeira
a prevenção primária não seria, na verdade, não aos 13, 14 anos, mas aos 4, 5 anos de idade, dentro das creches, identificando crianças? Eu sei que vai ter o risco da estigmatização, etc, etc, mas assim, identificando crianças que já têm um comportamento disruptivo naquele contexto e tentando auxiliar essas crianças e suas famílias, que em geral isso vem no bojo de uma família que sofre alguma disfuncionalidade. Já que eu estou com o microfone... Sim, eu concordo e eu acho que a gente pode ampliar para tudo, né? Estava ouvindo um outro colega falar num congresso, todas as doenças psiquiátricas são doenças pediátricas, talvez exceto demência, não sei, demência talvez, não sei se dá para perceber aos 4 anos, mas ele colocou isso e eu acho que tem muito a ver, quer dizer, se a gente tiver uma melhor detecção de problemas na esfera psiquiátrica, eu acho que a gente consegue sim um bom resultado. E talvez isso possa estar, como acho que a própria Ana Lúcia falou em relação a Ana Cecília falou em relação ao que eles estão fazendo em Tarumã. Acho que existe um pouco disso e eu acho que o caminho, na minha opinião, pode e deve ser esse. Tinha uma pergunta da... Não, acho que era... Não, Arthur, obrigado pela ordem. Na primeira intervenção, falei da tragédia dessa legislação que prende moços e moças com 2 ou 3 cigarros de maconha e eles são condenados por tráfico de drogas e pegam penas de 5 anos e alguma coisa. A segunda intervenção é tratar dessa lei que, de fato, ela já caducou, mas por um outro aspecto. Junto com o Maurício, o Guilherme e tantos outros, nós tratamos da questão da Cracolândia já há alguns anos. E a gente nota que a sociedade de São Paulo se irrita e não gosta, e de fato é uma coisa horrorosa, das pessoas usarem droga no meio da rua. Mas eu quero dizer que as pessoas que lá estão na Cracolândia não querem esse tipo de coisa. Na administração passada, houve um pedido formal dos usuários para que o ex-prefeito usasse um terreno, que é um terreno vadio, sem uso nenhum, que cercasse o terreno, colocasse sombrite, colocasse alguns bancos, e eles usariam drogas dentro desse terreno. Dizia o seguinte: olha, para a gente é um horror usar droga na rua. Passam senhoras, crianças, a gente se constrange, nós não gostamos disso. Queremos usar num lugar adequado, que não... E o prefeito, então, chamou os promotores da área de direitos humanos para que falassem sobre esse pedido, que nos parecia absolutamente decente. Mas tivemos que dizer ao prefeito que isso era impossível, porque não há possibilidade de sala de uso no Brasil. E se o prefeito fizesse aquilo, logo os promotores da área criminal diriam que ele pratica crime, e os usuários também. Então, essa legislação de drogas, ela é um horror sob todos os pontos de vista. E eu não consigo perceber na sociedade uma posição consistente, quer seja dos cientistas, ou dos políticos, dos sociólogos, indicando qual sentido seria importante na modificação da legislação de drogas. Esse eu acho que é um problema que nós temos no Brasil e não estou vendo caminhos nessa área. Coisa assim. Obrigada. Bom, eu queria fazer uma colocação. Já desenvolvi vários projetos de prevenção nessa linha, né, que a Zila colocou, no sentido, e começando, sim, Hermano, com educação infantil. A gente faz, eu acho que são os pais que são mais abertos a receber orientação, porque estão começando, então eles querem orientação, né, de parental e como lidar, colocar com limite, ensinar a criança a lidar com frustração, lidar com birra, que é super difícil, e a gente vê que funciona mesmo, né? É bastante gratificante. Mas aí, de novo, é muito difícil a maconha em si. Parece que a gente consegue reduzir as outras drogas, tudo reduz até o consumo de álcool e tabaco. E eu não sei o que acontece, mas ali, realmente, para mim, continua sendo um grande desafio, porque o falar maconheiro, que antigamente, né, era algo pejorativo, hoje em dia eu estava comentando, é indicativo de idade. Né? Você fala, você está velha, né? Porque esse termo não existe mais.
Então, fica difícil mesmo lidar com isso, mas eu acho que é uma coisa de trabalhar e mostrar para eles escolhas saudáveis, né? O que eu tenho de prazer saudável e que outra opção eu tenho para me divertir? Que outra opção eu tenho para né, curtir as coisas? E aí, isso para mim continua sendo um desafio, eu tento muito estimulá-los. E pegando o que foi dito há muitos anos atrás, eu conversando com um garoto que vendia drogas, ele me falava, Sandra, a culpa não é minha, eu só vendo porque tem quem compre. Se acabar com quem usa, eu não vendo mais, eu vou fazer outra coisa. Então, sempre tem o outro lado. Mas é que eu acho que o sistema que eles usam, né, e que foi comentado, desse marketing de guerrilha, né, eu acho que a gente precisa aprender isso, e eu tenho procurado cada vez mais entrar nesse universo novo de comunicação deles, com todas essas mídias digitais e tal, o que eles acessam e de que forma eles acessam, como que é esse glamour dessas informações, porque eu acho que a gente tem que aprender com o que funciona. E eu lembrei que, alguns anos atrás, existiu uma parceria contra as drogas, que era um pool de agências de publicidade, eu não sei quem aqui lembra, que fazia vinhetas curtas, com todo aquele know-how deles de vender coisas, contra as drogas, né? Eu acho que vem aí da guerra contra as drogas, mas eu acho que foi a primeira iniciativa que eu vi de associar o know-how do marketing para talvez o que, né, de prevenir alguma coisa, mas o que eu acho que estava meio ali agora pensando é o contra as drogas, né? E talvez a gente tenha que falar a favor. Eu sempre costumo dizer, o cérebro não trabalha com negativa. Se eu falar não pense em amarelo, né? Então, eu acho que se a gente ficar falando não às drogas, a gente está martelando no mesmo sentido. E talvez seja começar a falar pró alguma outra coisa. Mas é uma reflexão que eu queria deixar de que por que essa parceria desapareceu, sumiu, morreu. Eu fui tentar levantar até para convidar para o workshop e não achava mais ninguém. E eu fiquei intrigada. Por que deu errado? Eu não sei se alguém sabe, se puder. Não, também, mas assim, ele não era o único, né? Eu lembro que eu também cheguei a atuar e tal, mas o pool das agências, a coisa se perdeu. Eu acho que é uma iniciativa interessante. Tem certeza? Bom, enquanto você discute se tem certeza, eu vou começar a falar aqui. O pessoal me pergunta com que idade a gente deve começar a trabalhar. Então, vocês chegaram aí, criança de 7 e tal, e eu digo que a gente tem que começar a trabalhar intraútero. Porque se a mãe fuma, ou se o pai é alcoólatra, ou se usa droga, e aí vai. Para ter uma ideia, 27% das famílias que a gente atende no ambulatório pediátrico, aqui no HU, ambulatório geral de pediatria, 27% das famílias têm algum usuário de maconha dentro de casa. Então, isso é muito alto, né? Então, a coisa tem que ser precoce. Agora, o projeto da Ana Cecília, quer dizer, seguramente ele foi um projeto vitorioso, porque ele teve uma continuidade. Então, a grande dificuldade é a gente dar continuidade a esses projetos de prevenção. Quer dizer, eu iniciei um projeto em Caraguatatuba, o prefeito perdeu a eleição, morreu o projeto, né? Então, essa continuidade é fundamental. Agora, vamos nos lembrar de novo do tabagismo. Quer dizer, o tabagismo, uma grande coisa que nós fizemos foi a parte de advocacy. Lá em Brasília, quantas vezes nós não fomos para lá discutir com o ministro da Saúde, até entregar pizza para o ministro nós fizemos, né? Essa coisa tem que ser contínua. Agora, a presidente da comissão do Senado, que deve aprovar, aí, segundo ela, a liberação de maconha no país, etc. e tal, ela é plenamente a favor. Então, as informações que ela tem são informações totalmente supérfluas. Quer dizer, eu não estou falando da informação, tem que trabalhar em todas as áreas. Eu preciso dar informação para a família, para o paciente, na escola, na parte de sociedade e tal, mas quem vota a legislação são eles lá em cima. E nós temos que estar presente lá, não há outra opção. Nós, há 20 anos atrás, jamais iríamos adivinhar que o tabaco ia ter esse sucesso que teve. Embora são 10% de fumantes no país,
mas nós já estamos com 25% de experimentação de tabaco até os 17 anos. Se nós não continuarmos trabalhando, a coisa vai reverter. Então, acho que é uma coisa contínua essa história. Breve por causa do almoço e não quero ser aquele aluno geada, o que estraga o cafezinho de todos também. Vamos lá. O foco desse workshop é prevenção e eu me permito a redundância. Temos que sair daqui aproveitando experiências exitosas de política pública. Eu vou aqui pontuar que na cidade de São João da Boa Vista, nesse exato momento, está acontecendo um vigoroso processo participativo de plano diretor de construção de uma política pública sobre drogas em geral. E envolve a perspectiva de controle ambiental, afastando os pontos de vendas regulares de substâncias psicoativas 200 metros de qualquer estabelecimento de ensino, inclusive das universidades, porque os cérebros vão ser formados apenas aos 25 anos, para que as universidades não sejam essas ilhas cercadas por bares, né, por todos os lados. E isso inclui também já a utilização nessa legislação, isso está em www.saljoão2050.com.br. Vale a pena. Isso inclui já o termo técnico de substância psicoativa. Nós realmente não sabemos o que virá por aí, mas é fundamental que essa sociedade ela seja ambientalmente blindada de álcool, droga ou de qualquer outra substância psicoativa. Outro dado, nós não podemos também ignorar que somos mais de 5.000 pequenos municípios no nosso país. O nosso referencial, com muito respeito, não pode ser o Leblon, não pode ser a Vila Madalena. Então, é necessário que se ouça realmente a mãe, aquela mãe que foi citada aqui, que não quer saber do filho dela, não preso pela polícia, não é o caso, ela não quer saber dessa dependência química, dessa adicção, como se fosse a predestinação ao fracasso e à morte. Isso é muito mais pesaroso. Então, eu não utilizo o termo guerra às drogas, eu defendo a vida. O dia em que nós tivermos as políticas públicas preconizadas na atual lei de drogas, a 11.343/06, implementadas com a droga de maior prevalência, porque o cérebro das crianças não sabe o que é Código Penal. O dia que nós tivermos isso, aí, quem sabe, nós poderemos pensar em abrir o leque para outras substâncias psicoativas. Eu me baseio, inclusive, em conceitos comezinhos epidemiológicos. Não sou da área de saúde, não quero me aventurar a entrar nessa área de saúde, mas algumas perguntas. Por que será que os grupos de ajuda mútua eles não entram nessa temática de legalização de drogas? Por que será que eles falam só em prevenção de vida? Isso não é uma agenda para milhares de grupos de mútua ajuda de pais por todo o país, porque são aqueles que sabem que legalizada a droga tem maior acesso, maior consumo, e são os idosos que vão custear essas pessoas. O sonho dessa juventude brasileira, com muito respeito, não é comprar maconha na tabacaria, como cantou Chico Buarque. Sonhos são muito mais elevados. Então, se o foco é prevenção primária, o que nós estamos fazendo hoje de prevenção primária para as drogas de maior prevalência? Deu certo? Vamos fazer isso em relação a todas as demais, mas não ampliando o leque. Até porque nós não vamos, de jeito nenhum, transformar com a legalização das drogas, daquele empresário, narcoempresário, vai abrir uma MEI de vender maconha legalizada. De jeito algum. Se ele tem as terras paraguaias aqui, que vicejam ao lado dele com uma cannabis que chega a 4 metros de altura. Esse é o cenário. Agora, se quisermos plantations canábicas no nosso país, então nós vamos saber quem que vai fiscalizar a plantation da cannabis e nós vamos colocar drones para que as mães lá fiscalizem os filhos que vão, enquanto o business todo vai recolher, as patentes não serão nossas, mas tudo bem, mas aqui você não mexe. Como disse a doutora Sandra, é a mesma coisa que diga mexa. Então, o foco é prevenção. Então, eu acredito, sinceramente, que nós podemos alavancar muito em prevenção, temos muito consenso em prevenção, sem precisarmos, neste momento, não desmerecendo todas as acertadas críticas, à política criminal.
mas que ela é um campo que vai ser muito mais árduo de ser enfrentado. Na restrição da publicidade da bebida alcoólica é para ontem, na restrição ambiental da bebida alcoólica é para ontem. Não podemos aceitar essa aculturação irresponsável de substância, que nós estamos tendo uma prevalência de uso de cannabis em adolescentes, que está só crescendo, mas não chegou ainda, felizmente, à casa dos 4% ou 5%. São João da Boa Vista, você tem prevalência em adolescentes na rede escolar de, no máximo, 2%. Uma pesquisa séria, porque o prefeito comprou a ideia. Senhores, são mais de 5 mil pequenos municípios do nosso país. Será que não dá para ouvir esses especialistas que defendem a vida no seu dia a dia? Obrigado. Acho que a Ana Cília queria falar, depois a Zila, depois... Então, acho que todo mundo está contribuindo com todas essas coisas que a gente tentou fazer lá, mas eu acho que a principal questão para que a gente consiga mudar a cultura é empoderar o cidadão dessa responsabilidade. Então, se os cidadãos lá em Sorocaba ou em qualquer município comprar a ideia, o prefeito, ou um gestor de saúde, ou um gestor de assistência social, ou um gestor de educação, ele pode ser o carro-chefe e trazer os outros cidadãos. Eu acho que essa é a bola de neve que se forma para a mudança de comportamento, porque falar de política de drogas com tantas faltas no país, de tantas coisas, de tantas outras políticas, né, não é, a cultura não permite, né? Eu acho que ainda está muito difícil, ainda é um pouco lá a Ilha da Fantasia Tarumã. A outra coisa que eu queria dizer para professora de marketing, enfim, é que é verdade, olha, eu fiquei 11 anos lá e não consegui um projeto de comunicação, que era uma das primeiras ações que foram sugeridas em 2007 para acompanhar esse processo de mudança cultural. As cidades pequenas têm um assessor de comunicação que nem quer saber nada de drogas, ele quer acompanhar o prefeito e colocar o prefeito na telinha, né? Ele não quer saber disso. E quando eu pedi um cartaz, para que a gente tinha um comitê de monitorização dos bares, para fazer advocacy em campo, né? Todo dia uma dupla ia lá, por meses, o rapaz me fez um cartaz, que era para colar nos bares, que eram 2 mãos, a dele e a do fotógrafo, com uma algema, uma segurando parecia um sabão de coco, era um maço de cigarro, e a outra segurando uma garrafa de tubaína, que era uma garrafa de cerveja ipsis literis, como ela é. E que nada disso acontecia em Tarumã. Que cartaz é esse que eu vou pregar no bar de Tarumã, que não prende, não cumpre a lei, 70% das crianças compram menor de 18 anos sem qualquer restrição? Foi um dos indicadores que a gente adotou, que a gente deve aferir agora. Então, se eu não aproximar essa cultura do que acontece, do que é e do que o cidadão quer, o que o cidadão quer, o que ele entende por droga, né, com um bom projeto de comunicação, a gente não vai sair para nenhuma prevenção primária, muito menos universal, que é a primeira que a gente tem que fazer para todos. É direito de todos a prevenção. Eu queria fazer 2 comentários também para encerrar. O primeiro, em relação à idade de início. Quando eu mencionei os 7 anos, é baseado no que existe de programa hoje com evidência de efetividade, tá? Então, não é, assim, é claro que a gente, vamos começar no útero, com a mãe gestante. Inclusive, essa questão da mãe gestante é uma das discussões que existe no manual da UNADC, de que os programas hoje focados em gestantes, eles não têm mostrado efetividade. Então, eles são importantes, mas do ponto de vista de resultado mesmo na ponta, no futuro, durante a adolescência, eles não têm mostrado. Então, assim, é claro que se chega uma gestante que está consumindo qualquer tipo de substância, é óbvio que o médico tem que orientá-la, o profissional de saúde que está atendendo tem que orientar. Mas do ponto de vista de programas estruturados, daquele tipo que eu falei, que tem modelo teórico, etc., a gente começa a aplicá-los a partir dos 7 anos. E o principal deles hoje, ele é o Good Behavior Game, tem mais de 35 anos de acompanhamento nos Estados Unidos, ele foi adaptado para o Brasil, mas no Brasil os resultados não são tão promissores como foram nos Estados Unidos. Por quê?
Aí eu chego no meu último comentário, é a disseminação. Então, a gente tem uma complexidade de disseminação na nossa estrutura de ensino, dos programas de prevenção que são super efetivos e eficazes na Europa e nos Estados Unidos, que não dá conta de fazer com que este resultado que se encontra internacionalmente se replique no Brasil. Então, a bola da vez aqui no país hoje, em termos de programa de prevenção, precisamos encontrar programas que sejam sustentáveis e que se encaixem adequadamente no nosso sistema de ensino, que é muito diferente, que conta com uma estrutura bem diferente da internacional. Para concluir, eu acho que tem uma agenda dos problemas que a gente conhece, para os quais as soluções são mais ou menos conhecidas, que acho que a Zila mencionou aqui. Então, tem intervenções efetivas, nós precisamos avançar muito em como implementá-las aqui no Brasil, com as dificuldades da ciência da implementação e também as dificuldades da política. E aí eu acho que a gente entra numa agenda mais complexa e menos conhecida, né? Eu acho que nós não vamos avançar na possibilidade de implementação política de programas desse tipo que você está falando, se nós não retornarmos à discussão das políticas de drogas, pensando menos nas drogas e mais no porquê que as pessoas estão usando mais psicotrópicos em geral, legais, ilegais, prescritos, não prescritos, é um fenômeno mundial, brasileiro também. Né? Nós falamos muito de droga hoje aqui, das drogas, é quase um fetichismo da droga. Eu, sinceramente, espero que não tenha nenhum dependente de maconha nos assistindo ou aqui na sala, porque vai sair fissurado, né? Porque foram tantas imagens, eu, sinceramente, acho que isso diz alguma coisa sobre o nosso debate. Eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Nós precisamos falar menos de drogas e entender o fundamental. Por que as pessoas procuram drogas? Enquanto a gente não sofisticar a nossa discussão sobre isso, nós vamos ficar com um discurso simplista e, como vem nos mostrando as evidências, ineficaz. Também, então, fazendo minhas últimas palavras, eu concordo em partes, né? Eu acho que a gente tem aí e eu acho que todos os estudos que eu mostrei internacionais, eles abordam nunca só a questão da droga, mas sim a questão da saúde, né? Da higiene mental, da saúde mental do adolescente, da família e da escola como um todo. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso que esse modelo assim do revólver, né? Então, vamos dizer, o problema não é o revólver, é quem atira. Então, a droga, a gente não pode diminuir o poder da droga, porque quando ela é mostrada como chocolate, como balinha, como tal, a gente está dando uma mensagem. Olha, ela pode estar num chocolate porque ela é igual, entre aspas, a um chocolate. E eu acho que se a gente não perder de vista que essas drogas, ela tem potencial, e hoje eu estou ruim de Maria Alice, que falou que quem vai usar drogas é só quem já tem alguma coisa, eu discordo também, né? Tem muita gente, entre aspas, normal, que começa a usar droga e se torna dependente de droga, sem ter problemas familiares, sem ter psicopatologia, tal. A droga tem um poder. Então a gente tem que falar da saúde mental das pessoas para poderem, de alguma forma, eventualmente até experimentarem e poderem se proteger dessas substâncias. E eu acho que a gente tem que falar do poder dessas drogas de promoverem a dependência e outras consequências. Eu acho que isso tem que estar dentro da prevenção primária também. Eu acho que a manifestação derradeira do professor Valentim é talvez a manifestação mais unificante de todo o grupo e de todo o tema. E dado esse potencial conciliatório, eu adoto a sua sugestão em caráter irrevogável. Às 2h30.